Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Vem Deus, DJ! Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e aqui comigo mais uma vez Márcio Gomes. E aí, Márcio, como é que tá? Tudo bem? Oi, Carlos, tudo bem? Tudo bem. E temos uma estreia hoje. Mauri Dornelles, nossa colega também de Correio do Povo. Seja bem-vinda, Mauri, tudo bem? Oi, Carlos. Oi, Márcio, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde para quem tá nos ouvindo em qualquer momento do dia. Muito obrigada pelo convite, estou muito honrada de estar aqui. Nada, a gente é que agradece a Mauri, nossa colega do esporte influencer. A gente convidou a Mauri porque a gente vai falar de futebol e a gente vai falar de Adriano Imperador. Por quê? Porque saiu na semana passada uma série documental no Paramount Plus de nome Adriano Imperador, sobre Adriano Imperador. Então a gente vai falar um pouco aí sobre a série e sobre a carreira do jogador que começou no Flamengo, foi para a seleção, foi para Inter de Milão, voltou para cá, foi campeão pelo Flamengo, foi campeão pelo Corinthians, e é um belo personagem, como a gente vai discutir logo em seguida. Então, Mari, por favor, suba a trilha e vambora. E poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Mas eu só quero é ser feliz, 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 onde eu nasci, e poder me orgulhar. Buenas, como eu disse, né, Adriano Imperador, a série, tá disponível no Paramount Plus desde semana passada. É uma série rapidinha de ver, são apenas 3 episódios, acho que eles têm mais ou menos 40 minutos, nenhum deles chega a 1 hora. É bem ágil, assim, dá pra ver rapidinho, que conta a história do Adriano, que vamos tentar dar uma situada, né, para quem não tá muito afeito aí aos meios futebolísticos. O Adriano é um cara que surgiu com puta potencial no Flamengo, e logo em seguida, isso o documentário mostra, ele já foi para Inter de Milão, aí ele acabou emprestado e tal, jogou em outros times da Itália, chegou na seleção brasileira, é um atacante, assim, para ter uma ideia, não sei se quem é mais jovem, ou quem não, de novo, quem não é afeito ao futebol, pode não ter ouvido a expressão quadrado mágico. Ela foi bastante usada em 2006, na Copa de 2006, quando se dizia que o Brasil tinha uma das melhores seleções de sua história, pelo menos do ataque para frente, porque o Brasil tinha o quadrado mágico, quarteto mágico, quadrado mágico. Quem era o quadrado mágico, o quarteto mágico? Era o Adriano, o Ronaldo, o Kaká e o Robinho. Se esperava muito daquela seleção. O Ronaldinho, eu acho que... Mas então o Ronaldinho e o Robinho era o quinteto, tá certo? Não, é que assim, ó, é que o Carlos confundiu, porque na Copa das Confederações o Ronaldo não jogou o Fenômeno, e daí jogou o Robinho e o Adriano, e da Copa... Mas era o quadrado mágico que depois virou o quinteto, né? Não tinha como dar certo, porque não tinha, se tu botasse todos esses atacantes... Era o quadrado mágico, só que um deles era reserva. Na Copa do Mundo era o Adriano. Se tu botasse todos esses para jogar, obviamente quem entende um pouco de futebol já saca que ninguém vai marcar nesse time. E o próprio Ronaldo fala isso mais adiante no documentário. Mas enfim, o Adriano foi um cara de um peso fudido assim, no futebol brasileiro. É um cara de quem se esperava muito, e chegou um momento em que ele meio que largou, assim, mas ele não largou que nem o Ronaldinho largou para fazer festa. Ele largou porque ele não segurou a bronca, assim, ele sofreu muito com a morte do pai, e aí ele fala bastante isso no filme, que ele entrou em depressão e tudo mais. E é um cara que foi muito criticado, não é criticado, se comentou muito velado, mas a gente percebe que tinha uma crítica nisso, porque ele meio que largou tudo e voltou para a favela. Assim. O cara podia ganhar milhões e milhões e preferiu voltar para ficar perto dos amigos dele na favela. Tem outros episódios que a gente vai entrar aqui mais especificamente, mas assim, a carreira do Adriano é essa, assim, era um cara que foi uma super promessa, que em algum momento cumpriu o que prometia, mas que era um cara para ter jogado pelo menos mais umas 2 Copas e não jogou. Vamos deixar os convidados falar primeiro, então, Mauro, eu quero que, assim, primeiro me dá uma impressão geral, assim,
Geralmente a gente fala aqui sem spoilers, mas nesse caso não tanto faz spoiler, né? Porque spoiler de vida real não conta. Dá uma ideia aí, primeiro, do que tu achou. Vamos primeiro entrar. Vamos dividir assim. A gente vai primeiro falar do filme em si, e aí cada um fala do filme, e aí depois a gente discute um pouco o Adriano como personagem. Então eu queria que tu nos dissesse aí o que tu achou da série em si. Como tu disse, Carlos, o Adriano é um enorme personagem, não só do futebol brasileiro, como da cultura brasileira, né? Ele é um suco de Brasil, assim, do lado bom e do lado ruim, né? Um suco de como a violência afeta a vida das pessoas. Ele mesmo fala, né? Os amigos que ele já perdeu lá na Vila Cruzeiro, né? Que pertence ao Complexo da Penha, que é dos complexos das favelas mais violentas do Rio, que esse ano teve, né? A operação policial com muitas mortes. Então, assim, a gente consegue confundir a história do Rio de Janeiro com a história do Adriano, né? Ele é um personagem extremamente carioca, para bem e para mal, ou seja, para bem, ele é muito animado, nem tanto, né? Depois ele acaba convivendo com a depressão, que parece que perdura até hoje na vida dele. Mas ele é pra cima, ele gosta de futebol, ele gosta de samba, ele gosta de amigos, ele é simples, ele é muito humilde, é de uma humildade quase assim. A gente comentava há pouco, né? Até mesmo lá no CP, o quanto ele é humilde, assim, até hoje parece que a fala dele é extremamente humilde, assim, então, e a parte ruim, que ele acabou se perdendo, enfim, de diversas outras questões, né? E a parte, enfim, tem a parte boa e a parte ruim, né, do Adriano. E eu acho que o filme em si, o documentário, como ele é um personagem tão grande, tinha coisas que eu nem lembrava que tinha acontecido na vida dele, assim, porque a gente só lembra, sem spoilers, mas como é uma história real, e quem gosta de futebol lembra das passagens dele, né? Spoiler da vida real não tem. Ele começa aqui, tem uma passagem muito rápida pelo Brasil, e daí vai pra Itália, ele estoura, faz um absurdo na Itália, e depois tem todos os problemas da vida pessoal dele, e eu não lembrava das últimas passagens dele, eu sinceramente não lembrava que ele tinha jogado por, sei lá, 2 ou 3 partidas na Roma. Atlético Paranaense. Não, o Atlético Paranaense, assim, o do São Paulo já me surpreendeu um pouco, porque eu não lembrava. Eu realmente achei que ele tinha parado ali no Flamengo. Mas quando apareceu o Atlético Paranaense, não, Roma, aí eu lembrei um pouco do ombro, mas não lembrava que era na Roma. Enfim, o filme, eu acho que, por ele ser um personagem tão grande, o filme não, o documentário, poderia ter sido mais profundo, assim. Eu acho que tinha mais drama para mostrar, tinha mais detalhes para mostrar, mais drama, mais detalhes. Até da vida pessoal dele mesmo, ele tem filhos e não apareceu a relação dele com os filhos, talvez até por uma opção dele, não sabemos, né, de não querer mostrar os filhos, enfim, outras questões. Eu acho que o documentário, ele é muito bom para quem é fã de futebol, porque tem lembranças boas também, né, de quem gosta, assim como outros documentários. Eu vi o do Neymar, que estreou no ano passado, então eu lembrei de bastante coisa dele no Santos, assim. Ver o Adriano na Inter, toda aquela seleção é legal, traz aquele saudosismo, ainda mais que a gente tá em ano de Copa. Porém, aquela Copa não foi tão legal assim pro Brasil, tinha tudo para ser legal, mas não foi. Eu achei o documentário muito bom, só que eu acho que ele, pelo tamanho do Adriano, assim, por ter muito drama e muita atração na vida dele, ele poderia ser mais profundo. Eu acho que tranquilamente ele poderia ter mais 1 ou 2 episódios, assim, se aprofundando mais em cada episódio de drama. Eu achei ele bem produzido, assim, a foto é bonita. Eu achei muito legal ele ter um acervo familiar enorme, que consegue costurar todo o documentário. O tio dele tinha uma câmera em 1990, 1980, então tem muita riqueza de detalhes da vida pessoal dele, tem imagens, e isso é muito importante para a gente conseguir ver quem era o pai de fato, né? Qual era o rosto do pai, qual era o rosto dele na infância, enfim. Eu acho uma grande produção, assim, mas acho que de uma grande produção, de fato, de efeitos, mas acho que a narração da história, a narrativa, ela podia ser mais profunda, assim. Dava para ter mais drama, eu acho. Eu adoro um drama, assim. Eu já li outros textos sobre o Adriano e eu consegui me emocionar um pouquinho mais lendo até textos, assim, de outros sites, de outros portais de notícias, do que até mesmo com a série. Mas eu achei ela muito bem feita. Só queria que ela fosse um pouquinho maior, talvez por eu ser fã do Adriano também. Ter mais tempo para assistir. Certo. Márcio, tua vez aí. Eu acho que esse documentário do Adriano, ele sofre um pouco dessa relação que a gente tem com os jogadores de futebol como um todo. A gente trata e a gente explora a imagem de cada um deles com uma certa reverência, assim, sabe? E quando a gente trata desses personagens,
seja o Adriano, seja o Neymar, seja o Fenômeno, seja o Ronaldinho, seja o Zico, seja o Pelé, mais do que tratar da pessoa, assim, a gente trata do mito, né? Do que eles representam. Assim. Então, é difícil para as pessoas que falam sobre essas pessoas romper essa barreira da personalidade e entrar no que eles realmente são. Então, e os documentários feitos aqui, eu acho que todos eles esbarram nessa barreira, sabe? Seja o documentário do Pelé, que a gente fez aqui um podcast sobre, e esse do Adriano, eu acho que ele até consegue romper algumas coisas, mas quando tem que entrar na parte da vida do Adriano, em que a gente fica com dúvidas, ele só tangencia, chega na superfície, mas ele não entra, né? Então, tem todos esses detalhes que a Mauri falou, da vida pessoal do Adriano ali da infância, que é interessante, que a gente, pelo menos eu não sabia, mas eu também nunca me aprofundei na história do Adriano, e os vídeos caseiros até dão essa dimensão do que era o pai dele, do que eram os amigos dele, enfim. Mas quando entra nas questões mais polêmicas, é tudo apenas citado, nada é aprofundado. Né? Se tu for pegar, por exemplo, o documentário daquele do Maradona, da Cif Capadia, por exemplo, em que tu mostra a relação do Maradona com a máfia, sabe? Tipo, cita diretamente de como o Maradona ia nas festas, de como o Maradona foi apresentado no Napoli, do que aquilo fazia parte da vida do Maradona na Itália. Assim, no próprio documentário que a gente tratou aqui também do Michael Jordan, lá da Netflix, mesmo sendo um documentário chancelado pelo Jordan, tinham coisas ali em que tu mostrava os problemas que o Michael Jordan tinha com o jogo, né? Tu botava algumas coisas que tu via que não era um documentário contra o Jordan, mas tu escorregava em alguns momentos ali. Nesse do Adriano, não. Mostra a foto dele segurando o fuzil, daí dizem, mas ele está segurando uma réplica. E daí mostra ele fazendo... Era um abajur. Não, tudo bem, mas daí mostra ele fazendo o símbolo da facção. Não, sei, essa é a alegação dele. Por que ele está fazendo o símbolo da facção, sabe? Ele era amigo dos caras da facção, tá fazendo uma brincadeira com os caras da facção, tipo, não deixa claro, né? Quando o presidente da Inter fala que ele teve problemas de adaptação ali no começo, logo na primeira ida da Itália, também não se diz quais são os problemas. Ele teve depressão, ele chorou por causa da família, ele sentiu lesão, não diz, não deixa claro, né, em nenhum momento. Daí depois, até o Carlos, a gente estava comentando lá, as partes do futebol, são todas elas, mostram ali a final da Copa das Confederações, mostra a Copa do Mundo, mas é tudo muito superficial, né? O cara fez um gol no último minuto contra a Argentina, quando o Brasil estava jogando com a seleção reserva, né? O time B do Brasil na Copa América contra o time A da Argentina, o Brasil empata, vai para os pênaltis, ganha nos pênaltis, e todas as declarações do Adriano são um clichê. Assim, a coisa mais de valor que tem ali é a vibração da família do Adriano. O resto tu não tem. O que foi se falado, o que eles comentaram. Tem o Adriano dizendo, eles debochavam da gente. Tá, mas o que os caras diziam? Que tipo de deboche, sabe? Né? Não tem nada disso. Assim. Não sei se não perguntaram, se não quis falar. Então, na Copa do Mundo também, Vegas era uma bagunça, pelo que se falavam, né? A concentração do Brasil na Copa da Alemanha. Né? E, o Adriano era um cara que fazia, pelo menos se dizia, fazia festa na época. Quanto isso impactou o Adriano, né? Nada disso também. Tudo isso passou batido no documentário. Então, me parece que é um documentário muito, às vezes, produzido por assessoria de imprensa. Assim. Parece ser um documentário muito chapa branca. E tanto que, para mim, os melhores depoimentos que tu tem ali são os depoimentos da assessora, dos amigos do Adriano, né? Até do presidente da Inter em alguns momentos, que é quando tu tem algumas brechas que iluminam algumas coisas que estão por trás ali, né? Que conseguem identificar algumas coisas, perceber alguns detalhes e tal, né? Porque os 2 primeiros episódios, para mim, não tem quase nada de novidade, assim, dessas questões que a gente, né, do Adriano, que tem uma vida teve uma vida tão conturbada, assim. O último episódio, eu acho que até abre um pouco mais essa gama. Para não dizer que eu só falei mal do documentário, eu acho que tem 2 coisas muito importantes que o documentário traz para a vida do Adriano e e que elucida um pouco mais dessa personalidade dele. É o quanto a comunidade e a favela é importante para o Adriano. Eu acho que muito mais
do que ele ser um cara que sentia saudade, ou que se sentia feliz ali dentro. Eu acho que a Vila Cruzeiro faz parte do Adriano faz parte da Vila Cruzeiro, então aquilo ali é uma parte inerente da vida dele. Então não é que ele é um cara que precisa ir ali para fazer, só para ir para fazer festa e tal, não, aquilo é ele, né? Ele é uma parte daquela comunidade, aquela comunidade está dentro dele, ele não vai conseguir sair dali, porque aquilo, assim como nós somos parte daquilo onde nascemos, assim, né? Todos nós levamos, seja para o bem, para o mal, sejamos nós felizes de onde nós nascemos ou não, né? Se tu é feliz, tu vai querer voltar para onde tu nasceu. Se tu é triste, tu quer a distância daquilo, ou às vezes até não, tu quer voltar para reviver algumas coisas, para superar aquilo que passou. O Adriano sente isso muito fortemente, sabe? E o documentário mostra isso. Eu acho que tem um cara ali, que é o cara que fala da ONG, ali, que diz que é uma relação quase umbilical do Adriano com a favela. Então, isso é um ponto importantíssimo, né? E quebra um pouco essa mistificação que o cara, que a narrativa que a gente tem é o cara nasce na favela, vence na vida no futebol e tem que abandonar a favela. Tem que sair dali e viver, comprar uma mansão, viver na Europa. Não necessariamente, né? O cara pode continuar ali, voltando ali, e não é porque ele está ali, é porque ele foi comprar droga, ou ele foi, né, traficar, não, tá ali, os amigos dele estão ali, né? Ele vai ali beber cerveja, vai ali comer churrasco. É isso que tem essa dicotomia que as pessoas talvez tenham dificuldade de entender, e é isso que o documentário tenta trazer, que tá, olha, não estava ali, né, traficando. E a outra coisa é a questão da saúde mental dele também, que a Mauro tocou, mas que é uma coisa que também é muito tangencial, assim, cita, mostra algumas coisas, não aprofunda, mas dentro de como isso é tratado no futebol brasileiro e no esporte brasileiro como um todo, eu já acho que é muito importante tu citar, assim. Hoje, né, a gente sabe que questão de psicólogo e saúde mental tu só traz para dentro do clube quando o clube está em crise, né? Tá caindo para a segunda divisão, tu lembra, não temos que trazer um psicólogo para levantar a moral do clube. Ali não mostra que o quanto isso é importante, tal. O Ronaldo fala isso, né, para a formação do atleta. Então acho que esses dois elementos são, para mim, o que é de mais importante do documentário, que traz isso e eles levantam a questão do Adriano. Eu acho que tem algumas coisas assim. Eu vi uma entrevista do Adriano, uma entrevista dele no Podpah, muito provavelmente para divulgar também o documentário, onde ele fala que conheceu a diretora ele estava numa festa e a diretora chegou para ele e disse assim: um dia ainda quero filmar um documentário sobre tua vida e tal, não sei o quê. E aí depois acabou acontecendo. O Adriano é um cara notório por não gostar de dar entrevistas. Agora, nessas últimas semanas, ele deu várias para divulgar o documentário. Mas assim, é difícil tu lembrar as outras entrevistas que ele deu. Ele não é um cara, por exemplo, um cara que tem uma relação complicada com a mídia hoje, como o Neymar, dá muito mais entrevista que ele, mesmo sendo mais criticado. O Ronaldo dava muito mais entrevista. Bom, o Ronaldo tem outro perfil. O Adriano, ele é um cara que dá pouquíssimas entrevistas. Eu não sei, e tô só especulando, tá? Eu não sei até que ponto a produção do programa não ficou um pouco, não sei se é medo. Esse cara é tão difícil de falar. Se eu começar a cutucar e contrariar, esse cara vai se fechar e aí não vai falar. E aí os caras vira meio que uma, não chega a ser autocensura, mas uma coisa assim, porque eu não achei o documentário Chapa Branca até. Mas eu acho que tem alguns tipos de documentário. Tem os documentários que revelam coisas, e acho que o Arremesso Final se encaixa nisso, assim, tem muitas coisas ali que a gente não sabia. E acho que tem outros, e acho que é o caso desse do Adriano, que ele tem um caráter muito mais documental, assim. Achei ele importante porque tá ali registrado a história do Adriano, e quem não conhecia tem como conhecer, vai ficar aí para outras gerações também. Mas, de fato, ele acrescenta muito pouco, assim, cara. Eu acho que ele levanta boas discussões, mas acrescentar, em termos jornalísticos, por assim dizer, né? Eu acho que ele não traz grandes coisas. O Márcio falou ali uma hora que o presidente da Inter fala que ele tinha algum problema e não se menciona. Me chamou a atenção porque eu voltei umas 2 vezes para ver essa cena de novo, porque eu pensava assim, cara, será que eu dei uma cochilada aqui e perdi o que o cara estava falando antes, assim? E aí eu voltava o filme, o documentário, e não tinha nada.
tu presume que seja algum problema da depressão ou do alcoolismo, mas não fica explícito. Ele diz exatamente isso. Era um assunto que precisava ser tratado com muita discrição, e o médico da Inter sabia isso, e foi tratado com discrição. Mas não se entra... Para mim, o registro mais curioso é quando eles falam, em determinado momento, que deu uma confusão, e o pai do Adriano tomou uma bala na cabeça que não matou ele, mas ela ficou alojada na parte de trás da cabeça. E eles têm um vídeo, isso sim é impressionante, porque eles falam que o cara tinha muita dor quando batiam na cabeça, assim. E aí ele tá numa festinha de aniversário, assim, e passa um engraçadinho e pá, dá um peteleco nele, assim. E tu vê a dor do cara. Tu vê no vídeo a dor do cara. E não é uma dor, assim, a coisa lancinante, mas o cara fica assim, tipo, acabou a festa pro cara ali, assim. O registro mais impressionante não é o registro do Adriano, é do pai do Adriano. Essas questões de envolvimento, e aí já entrando um pouco, que eu queria falar também, trazer para a discussão o Adriano como personagem, que eu acho que é uma discussão mais complexa, e isso que o Márcio estava falando da parte da psicóloga, da parte do psicológico, né? Eu acho que isso é importante porque mostra a toxicidade do masculina no meio do futebol, assim, sabe? Isso ainda hoje é uma questão que os caras não levam a sério como deveriam, assim. E é engraçado como quando ele chega no São Paulo e eles falam isso, assim, que é a primeira volta dele para o Brasil, né? E aí eles falam isso assim, não, ele vai vir aqui, ele vai ter um tratamento com psicólogo e tal. E aí ele fala na entrevista, mas ele não fala muita coisa, e aí vão entrevistar o Gilmar Rinaldi, né, que é o empresário dele, assim. E essa questão do psicólogo. Psicólogo sou eu, o psicólogo é o diretor de futebol, o psicólogo somos todos nós que vamos estar aqui dando força para o Adriano. Cara, isso não é psicólogo. Tu tá sendo amigo dele, é outra coisa, parceiro dele, mas isso não é psicólogo. O Adriano precisava de um psicólogo, de uma psicóloga, um psiquiatra, psicóloga, sabe? A ajuda que o Adriano precisava era profissional. Só que ainda é um tabu, sabe? Parece que só vai se tratar com psicólogo, psiquiatra, ou se tu tá com depressão ou se tu é louco. E não é, sabe? Todo mundo faz, todo mundo não, mas todo mundo deveria fazer, né? Mas assim, as pessoas fazem a análise, fazem isso e aquilo, e não vou dizer que não tem problemas, todo mundo tem problemas, mas não é preciso tu ter depressão, tu ter alguma situação limite para tu se tratar, sabe? É bom. Isso, no geral, já tem um preconceito. No meio do futebol, então, nossa senhora, sabe? O cara não pode admitir problemas. Uma outra parte que aí, para mim, para encerrar da minha parte, é a questão do futebol em si. Eu tinha uma impressão e uma memória afetiva que o Adriano era maior do que o documentário me mostrou, assim. E aí eu não tô culpando o documentário, eu tô culpando a minha memória afetiva. Porque quando eu vejo o documentário, eu vejo assim que o ápice do Adriano foi muito rápido. Ele não foi um cara que ficou no ápice muito tempo. O lance aquele da Copa América que ele faz o gol no último minuto, como o Márcio disse, era o time B da seleção. E aquilo ali era justamente o legal, sabe? O time B do Brasil ganhou da Argentina. Um minuto com o Tevez fazendo embaixadinha no canto do campo. Então, assim, ali não era o ápice dele. O ápice dele, eu acho que posso estar enganado, assim. Eu lembro dele, assim, na ponta dos cascos, que é uma expressão horrível, né? Mas eu lembro dele, assim, no seu melhor momento, naquela Copa das Confederações. Eu acho que é 2005, né? Deve ter sido, né? No ano anterior à Copa que o Brasil goleia a Argentina, e o primeiro gol, eu não sei se é o primeiro gol, o gol dele é uma bomba. Ele dá uma bomba que tanto faz se o goleiro fosse na bola ou não, porque ia entrar junto, assim. E essa era uma das características dele. Mas, assim, ele nunca foi, assim, o cara, assim. Ele nunca foi, por exemplo, o melhor do mundo. Não teve tempo, né? Ou também não. E isso fica claro para mim, na comparação com outros caras, assim. Para tu chegar onde um Messi, onde um Cristiano Ronaldo, onde um Michael Jordan, onde um LeBron James chegou, cara, tu tem que se entregar a full para aquilo ali. E eu não tô criticando o Adriano por não ter se entregue, mas é óbvio que se tu não se entregar, tu não vai chegar, sabe? De promessas de grandes jogadores, o mundo tá cheio, assim.
sabe? O Cristiano Ronaldo se fala que o cara é um doente, né? O cara para fazer esteira no meio da noite, sabe? Assim, o cara tá de férias, mas ele tá preocupado em estar no melhor da forma física possível, sabe? E assim, o Adriano, a prioridade dele deixou de ser essa, assim. E também tem toda uma questão assim, ele passa o documentário inteiro dizendo que, não, isso foi minha culpa. Não, eu sei que eu errei aqui. Não, isso foi minha culpa. Eu errei aqui. E ao mesmo tempo, o tempo todo ele tá botando na imprensa, assim. Vocês fazem isso, vocês fazem aquilo, vocês fazem aquilo outro. E também acho um pouco assim, agora sim, para encerrar mesmo da minha parte, eu fiquei surpreso quando eu vi que eram só 3 episódios. Eu até comentei com o Márcio, assim, não sei se eles lançaram 3, assim, que nem alguns seriados lançam e depois vem outros na próxima semana. Porque é um Adriano Veto. Porque é um pouco como a Mauri disse, assim, tinha tão mais, assim, para... Por exemplo, tu podia fazer um episódio só sobre a depressão. Tu podia fazer um episódio só sobre a ascensão dele, o outro só sobre o ocaso. Tu podia fazer um episódio só sobre essas questões ali de tem ou não envolvimento com o tráfico, sabe? É difícil tu entrevistar um cara do Comando Vermelho na ativa. Mas, sei lá, se tu tem uma boa produção, tu vai na cadeia e tu entrevista o cara, sabe? Sei lá, cara. Aí sim tu traria algo novo pra coisa assim. Então, assim, se tu consegue... Tem tópicos suficientes para que esse documentário fosse mais a fundo, assim. Mas como eu disse, eu não acho ele ruim, mas ele fica eu acho que ele nunca mergulha, ele fica meio no rasinho sempre, assim. Talvez por opção mesmo, muito provavelmente por opção. Só, não sei se a Maureen quer entrar, mas só 2 coisinhas, assim, do que tu falou, assim. A questão da depressão não é só no futebol, tá? A dificuldade de aceitar, assim, Sim, é no geral. É no geral, tipo, na NBA também era uma barreira até o Kevin Love dar uma declaração, acho que 2 anos atrás. O Kevin Love é um jogador do Cleveland Cavaliers, né? Foi campeão com o LeBron em 2016. E acho que faz uns 2 ou 3 anos ele publicou uma carta aberta admitindo problema de depressão, né? E a partir dele veio mais uns 2 ou 3 caras que na esteira também vieram e relataram o mesmo problema, mas também até ele falar era um tabu. E depois disso, só a questão do Adriano, ele de ser um cara que foi um cara que não se dedicou, da geração dele não foi só ele, tá? Tinha o Ronaldinho Gaúcho, que também é um cara que abortou a carreira muito cedo, né? E o próprio Ronaldo Fenômeno também foi um cara que podia ter jogado até a Copa de 2014, né? Mas é engraçado, tu não acha assim que eu acho que os dois, o Ronaldinho chegou no ápice. O Ronaldinho o Ronaldinho poderia ter sido mais, mas o Ronaldinho chegou lá. Por 1 ano e meio, 2 anos. Não, tudo bem, mas assim, chegou lá. Mas tu concorda que o Adriano não chegou lá, né? Não chegou, mas o Adriano não tinha o potencial que tinha o Ronaldinho. Pode ser. Mas ao mesmo tempo, tu olha o Ronaldinho hoje e a imagem que se tem. A gente tá falando do Ronaldinho Gaúcho, né? Sim. Não pode ser. A gente pode ser. Mas é que o outro chegou lá e ficou muito mais tempo, né? Não, mas enfim. Tudo bem, mas é outro que podia ter tido uma carreira claro. mais longa. Mas ele não tinha joelho pra isso, né, coitado? Ele chegou mais longe porque ele não tinha também, condição. Mas ele também chegou na Copa do Mundo com peso de 2006. Sim. Não, eu só ia dizer assim, tanto vale pro Ronaldo Fenômeno, vale pro Ronaldinho, assim, tu olha os dois, o Ronaldinho, então tu olha ele, tu vê festa, né? Tu olha pra ele e tu vê um cara que tá despreocupado com tudo. O Adriano, tu olha até hoje, e o primo dele fala ali, a avó dele tem uma declaração bastante tocante ali, que ela diz assim, tu ainda vai ser feliz, né? O Adriano até hoje é um cara triste, cara. Se tu for falar do Quarteto Mágico inteiro, bota o quinteto, né? A gente vê o ocaso do Robinho também. O Quinteto Mágico inteiro, nenhum deles encerrou a carreira de forma satisfatória. Nenhum deles. Sim. O Ronaldo Fenômeno foi o que mais se aproximou disso. O Kaká um pouco. Estourado também. Estourado. Nenhum deles chegou e cumpriu o ciclo. Assim, não, sim, mas é que eu acho que o Kaká era de quem menos se esperava. Eu acho que, assim, ó, vamos combinar, é o pior final de todos esses aí. É o do Robinho e nem precisamos entrar muito na questão. Mas mesmo se a gente for tirar a questão extra-campo, a questão futebolística do Robinho, o Robinho prometia ser um Neymar. Sim. Perto disso. Né? Quando ele surgiu, ele era para ser. Mas hoje em dia a gente esperou mais do Neymar do que o Neymar é, por exemplo. A gente ainda espera mais dele do que ele realmente é. Sim. E eu acho que esse debate do Adriano é tudo.
absolutamente tudo, né? Nós vivemos em 2022, no mundo capitalista, absolutamente tudo se resume ao dinheiro. E a vida do Adriano, as pessoas também resumem ao dinheiro. Totalmente, porque eu acompanho muito trends nas redes sociais, então, como o documentário, o Adriano, ele é, além de um personagem de futebol, hoje em dia ele é um personagem das redes sociais, né? Ele é um meme. Hoje em dia, na fase boa dele, quando ele está feliz, ele é um meme, ele aparece em páginas de futebol, de entretenimento, enfim. Não dá muitas entrevistas, mas na internet ele é muito ativo, né? Então, o documentário dele circulou bastante, recortes e tal. E aí eu vi um vídeo que tava bem bombado, assim, no TikTok. E aí é aquele recorte que ele fala assim, eu ganhava 7 milhões de euros por ano. E aí, cadê minha felicidade? E todos, absolutamente todos os comentários são 7 milhões de euros por ano? Ai, feliz sou eu que sou pobre aqui, né? Como é que o cara não vai ser feliz? Ai, coitadinho, né? Tinha pouco dinheiro. Todos os comentários sobre a saúde mental do Adriano, sobre os dramas do Adriano, se resumem à fortuna que ele acumulou, que ele consegue viver, acredito que dela, ou dos patrocínios ainda, que ele ainda tem, né? Alguns patrocínios. Ele é, não sei como é que se fala exatamente a palavra, mas ele é eternamente patrocinado pela Adidas, até hoje ele ganha. Vitalício? Vitalício, isso, tipo os Ronaldo são da Nike. Então, assim, ele ganha com publicidade, o Instagram dele é bombado, ele tem todo esse dinheiro que ele ganha na Europa, e ele ainda continua, hoje em dia, como influencer, diríamos, mas todos os comentários sobre a vida dele se resumem ao dinheiro. Tipo assim, o cara perdeu o pai, mas ele ganhava 7 milhões de euros por ano. Aí o cara teve depressão, que não significa nada tu ter dinheiro, tu não ter dinheiro, é um problema químico no teu cérebro, né? Falta alguma coisa no teu cérebro, que alguma parte dali não tá ligando. Então, eu acho que é isso. E a expectativa, assim, a gente tem, é claro, o país de futebol, nós todos temos os nossos ídolos, a expectativa é que eles sejam o que a gente quer, mas eles são o que eles são, o que eles conseguem ser, entendeu? A gente... E o brasileiro coloca essa expectativa gigante em todo o seu atleta, né? A gente fala que o brasileiro não gosta de esporte, gosta de esporte que tem brasileiro ganhando. Então, assim, e se aquele brasileiro não corresponde às nossas expectativas, não tá bom. E ele foi o que ele conseguiu ser, ele tinha potencial para ser muito maior, assim como a gente falou agora, o Marcos falou do Ronaldinho, muito maior. O Neymar, hoje em dia, a gente queria... O Neymar tem 30 anos, ele já podia ter sido o melhor do mundo 3 vezes, se ele quisesse. Mas ele não foi. E aí, o que a gente vai fazer? Ele vai continuar sendo o que a gente queria que ele fosse, e ele não vai ter mais tempo de ser, né? Vamos pensar, o Neymar tem essa Copa do Mundo, em dezembro, e talvez tenha mais uma, mas a gente não sabe. Então, assim, eu acho que é muito da expectativa Ainda deu dos azar outros. de estar na mesma geração do Cristiano Ronaldo e do Messi. Exatamente. Mais ou menos, né? Metade da geração do Cristiano Ronaldo do Messi. Então, assim, eu acho que é muito isso, assim, que as pessoas falam. E eu convidei minha mãe para ver os últimos 2 episódios, que eu assisti ontem. Na verdade, eu vi os 2 primeiros, mas reassisti o segundo, porque eu tava meio pegando no sono. E aí também mudou a ideia dela, porque minha mãe não acompanha futebol tanto, né? Um pouco. Mas ela tinha essa ideia também, que ele era um cara que não queria nada com a vida, e simplesmente queria fazer festa, e tipo, dane-se a carreira. E não, ele é um cara que ainda é visível. E as pessoas falam no último episódio que ele ainda é triste. A avó dele fala, tu ainda vai ser feliz. A avó dele fala, o primo dele fala que ainda dá pra ver tristeza nele, ou seja, ele ainda tem depressão. E não se fala que ele trata hoje em dia, né? Ou seja, ele convive com a depressão há muitos anos, e talvez nos episódios de maior, né? De maior gravidade. Ele fala que carrega uma culpa de não ter vindo pro enterro do pai, né? Exatamente. E isso, por exemplo, no processo de luto, né? Não sou psiquiatra nem psicóloga, mas me interesso bastante por esses assuntos. Isso é muito importante. Então, assim, a gente vê que faltou muita coisa pro Adriano. Família não faltou, dá pra ver que a família dele é mega presente, assim, né? Mas falta até hoje um tratamento psicológico, falta até para ele conseguir lidar com tudo isso. E acho que também o documentário falta entrar em questões mais dramáticas da vida dele. Mas tem um episódio ali que ele ficou 3 dias desaparecido. Só isso valia um episódio. Sim, o que fez Adriano nesses 3 dias, né? Como alguém some dentro de uma favela durante 3 dias e obviamente se levanta todas as hipóteses, até outras, né? Além do alcoolismo, as pessoas levantavam e ainda levantam. Por exemplo, como envolvimento com o tráfico ou uso de drogas até hoje. Mas eu acho que, para mim, se resume a 2 coisas, assim. É por isso que eu gosto muito da figura do Adriano como personagem, porque ele não queria ser rico, ele queria ser feliz. E felicidade, óbvio, o dinheiro ajuda muito, né? Porque a gente precisa vestir, a gente precisa comer, a gente precisa ter saúde, acesso à educação, a um monte de coisa. Mas
não é o suficiente para tapar alguns buracos. É um buraco que a morte do pai dele deixou, como outros que ele pode ter naturalmente na vida dele, como não ter conseguido lidar com sucesso. Eu acho que é mais ou menos isso, assim. Ele poderia ter sido maior. Ele não foi porque ele não quis, porque ele não deu. Porque não deu. E eu acho bizarro, assim, como eu falei, que tudo se resume ao dinheiro, né? As pessoas acham que como ele era milionário, ele tinha obrigação de ser feliz. E ele não tem. Eu não sei se o Márcio quer complementar mais alguma coisa aí, seja futebolisticamente, se tu tem boas lembranças daquela derrota do Grêmio, mesmo como gremista, daquela derrota do Grêmio pro Claro que Flamengo tem. em 2009. O cara que fez o gol do Grêmio foi dispensado pelo Grêmio na volta, o Robertson. O Robertson, e o outro que cruzou, bateu o escanteio também foi ano passado, né? O Douglas. Tem a presença do Douglas Costa, né? Eu até tinha esquecido. Eu ia fazer o levantamento. Adriano casou menos que o Douglas Costa. Eu sabia. Todo mundo casou menos que o Douglas Costa. Não, aliás, não mostra a vida romântica dele, né? Fiquei curiosa. Não, nada. É por isso que o documentário passa ao largo de muitas coisas. Assim, não mostra os filhos, quem é a mãe dos filhos. Essa parte eu queria, faltou. Essa parte faltou. Até as polêmicas futebolísticas, né? Tipo, até aquelas coisas assim que aquelas curiosidades, assim, que ele contou do Seedorf, que deixou ele bater a falta ali. Podia ter mais coisas daquilo ali. Ele morou com o Ronaldo. Isso é muito gigante. Não, eles citam o lance. Detalhes, assim, que ele podia contar da seleção, e nada disso tem, sabe? Eles falam Eles falam ali de 2009, quando o Flamengo foi campeão e o Flamengo começou atrás e tal. Isso era engraçado, assim, porque o Adriano voltou naquele ano já. Nem falo de quando ele voltou pro Corinthians, que aí ele tava machucado e tal. Mas naquele ano, né? Nem falo do Wagner Lopes. É verdade. Dele naquele campeonato. Ele tava acima do peso já no Flamengo, assim. E mesmo assim era visível, porque foi um ano ele e depois o Ronaldo. Acho que o Ronaldo primeiro e depois ele, né? Agora não lembro a ordem. Não, Ronaldo enfim, foi junto. O Ronaldo em 2009 ganha aquela... em 2009... Fenômeno 2009, a Copa do Brasil. Mas enfim, não, que eu digo assim, o Ronaldo, é que o Ronaldo é um fenômeno, né? Mas assim, são dois caras que voltam com um padrão que na Europa era inaceitável, padrão físico, e que aqui sobraram. O Ronaldo veio aqui e sobrou. O Adriano, quando o Flamengo foi campeão naquele ano, o Adriano foi o nome do Flamengo naquele ano. Então assim, até esse peso eu acho que faltou porque acho que complementaria pro próprio documentário. Tipo, o peso que ele teve, mesmo, desculpa o trocadilho, acima do peso, ter feito tudo que ele fez, assim. Então, eu concordo com vocês, assim, tem N aspectos que poderiam ter sido abordados e deixaram de lado. Mas não sei se vocês têm mais alguns aspectos que querem abordar ou se a gente já pode ir encerrando e ir para o nosso glorioso, querido e esperado bloco de dicas. A gente podia participar da produção, né? Se eles quisessem, a gente daria mais detalhes. Poderia fazer um roteiro mais rico. Eu acho que é isso. Eu não sei se eles vão fazer outro episódio, porque, assim, eles esgotaram a história, mas não esgotaram os detalhes, né? Então, assim, a história é essa aí. Faltam os detalhes da história. Acho que é isso que ficou por contar. Mas não tem nem então, assim, não vai ter segunda temporada, porque eles acabam. Eles acabaram a história. A não ser que o Adriano volte, né? Porque ele disse ali no final que não parou ainda. Eu espero que alguns dirigentes aí não ouçam, não vejam esse documentário, que podem ter ideias. Não, e tu sabe que eu falei pra minha mãe que há um tempo atrás... Dirigentes com cabelo no peito ou não? Há um tempo atrás, se especulava, depois da parada dele, assim, depois do Atlético Paranaense, eu digo há um tempo atrás, tô falando de 4 anos atrás, se especulava que ele pudesse voltar a jogar bola. Não sei se vocês lembram disso, inclusive em times aqui do Rio Grande do Sul. O Inter foi fazer teste com ele não passou no teste. Exatamente, e faz pouquíssimo tempo. Faz pouco tempo. Então, assim... É muito louco pensar em tudo isso, e eu fui até pesquisar a idade do Adriano, que eu tinha esquecido quantos anos ele tinha. Como ele parou de jogar bola com 30 anos, tu esquece, né? Ele tem 40 anos. Passou no teste, o Adriano, não, isso? Talvez por questões de peso, né? Era outro tipo de teste. Tinha que acertar a casinha. Buenas, então tá. Vamos subir a trilha das dicas, Mari, e vambora.
Vamos lá. Dicas da semana. Márcio vai começar para não pegar a Mauri de surpresa aí. Vai lá, Márcio. Tá, a Mauri vai dar a dica, a Mauri acompanha o Grêmio, vai dar a dica da Série B, Tombense e Vila Nova. Não, a minha dica é uma série, então, que tá na Prime Video. A dica até de um amigo meu, Gabiru, eventual ouvinte desse programa. E que acompanha Grêmio Tombense. Que acompanha Grêmio. Abraço pro Gabiru. Na verdade, é uma série do Prime Video, uma série argentina, na verdade, uma série de comédia. O nome é estranho, mas o nome é Pornografia e Sorvete. Mas a série não tem nada de pornografia e sorvete. E nem tem sorvete. Tem sorvete, mas não tem pornografia. Uma série bem. Não digo que é uma série família, porque tem muito palavrão, tem cenas de uso de entorpecentes. Mas fora isso, é uma série uma comédia de situação, assim, uma mistura assim de, sei lá, Friends, Big Bang Theory, Seinfeld. São dois amigos assim que passam os dias comendo sorvete, vendo televisão, e daí encontram uma outra amiga, acaba se tornando uma outra conhecida, assim, encontram nos bares da vida, e resolvem montar uma banda, só que eles não sabem tocar nenhum instrumento, e marcam um show para daqui a uma semana. Então eles acabam fazendo um monte de coisa para aprender a tocar, se inscrevendo, aí começa a dar um monte de situações cômicas e engraçadas envolvendo esses três personagens. Então a história, como Friends passava numa cafeteria, e essa história se passa num boteco. Assim, tem uns bêbados caindo em cima da mesa, a menina faz Uber, é perseguida por taxista. Então a gente tem várias comédias de situação assim, que trazem mais para a nossa realidade assim, do que a realidade norte-americana. Então é bem curioso, assim, tem umas piadas umas referências bem interessantes. Assim. São 8 episódios, meia hora cada um. Tá na Amazon Prime Video. Então, pornografia e sorvete, mas sem pornografia para não assustar ninguém. Agora sim. Mauri Dordenes. Então, Carlos Correia, tu bem sabes que a cultura pop não é muito meu forte. Então, eu até, quando tu me falasse que eu ia ter que dar dicas, eu fiquei... Lá eu vou vem dar ela sempre. com dicas sertanejas. Ai. Sempre. Se chegar nesse ponto... É cultura popular brasileira. É cultura popular brasileira, mas aí vai mostrar o quão diversificado é o C-pop, que até música sertaneja a gente vai indicar. E o pagode, brincadeira. Mas eu vou dar uma dica de série. Eu sou muito tradicional, assim, eu nunca vi muitas séries na minha vida. E as poucas que eu Já vi, sei. elas ficaram... e elas nunca É a série que... eu sei, assim, ó, um pouco de bastidor, tá, pro nosso ouvinte. Eu sento do lado da Mauri na redação. Ela e o Amauri saiu agora. Nos deixou. Saiu do jornal, nos deixou. Eu ouvia todos os dias eles falarem. Eu já sei a série que ele vai falar. Mas vai lá, completa. Peaky Blinders, que saiu a 6ª temporada, há cerca de um mês na Netflix, 6ª e última temporada, mas vai ter um filme. Eu acredito, espero, creio, que os ávidos ouvintes do C-pop já tenham assistido Peaky Blinders inúmeras vezes, porque para mim é uma das maiores séries da história da humanidade, que retrata a vida de uma família gangster na Inglaterra, composta por um grupo marginalizado de ciganos que ascendem socialmente e viram milionários à custa de muito sangue. Então, é muito bacana e mistura, obviamente, acho que estou falando, espero, né, com um público que já assistiu, mas que ainda não assistiu, e mistura com a história do mundo. Começa logo depois do final da Primeira Guerra e vai até o início da Segunda Guerra Mundial. Então, trata de temas muito importantes ali, como a ascensão econômica de alguns países, como os Estados Unidos, que cresceram muito depois da Primeira Guerra Mundial. Trata do nazismo, trata do fascismo, é muito bacana esse combate, né, essa tentativa de combate ao fascismo, em um personagem completamente apaixonante, que é a Tommy Shelby. Qualquer homem hétero duvida da sua sexualidade assistindo Peaky Blinders e Tommy Shelby, qualquer mulher casada também duvida do amor a seu marido, porque ele é um marginal muito conquistador, extremamente inteligente, ele tem saída para absolutamente qualquer momento. E é por isso, Carlos Correia, que eu e a Mauri Knevitz falávamos todo santo dia disso, porque é encantador, tu fica assim, gente, que homem inteligente, que vida difícil, que gênio.
Então, chega a passar o caminhão do bombeiro aqui, de tão animado que é a história. Mais bastidores, a Mauri parou o carro para gravar esse podcast com a gente. Exatamente, né? Eu contratei até um bombeiro para... E agora a polícia. Ai, meu Deus, eu vou entrar no... Eu vou mandar para a redação do Correio do Povo. Mas é isso. Peaky Blinders, para mim, é uma das maiores séries já feitas. É uma história incrível, que prende muito. Ela é extremamente dramática e tem muitos plot twists que tu fica, meu Deus, que série maravilhosa. É essa que eu tenho pra dar. E dica de música, brincadeira, eu não vou dar que o Carlos vai me xingar. Não, pode dar, vai lá. Tô brincando. A gente não vai conhecer, mas pode dar. Não, tô brincando. É só isso mesmo. Aliás, mas dando dica, no Manice 2 da Ludmilla tá incrível. Certo. Dica musical, Ludmilla. Eu vou dar de dica uma série que eu acabei de ver essa semana na Apple TV. Iluminadas. É uma série que tem como protagonista a Elizabeth Moss, que o pessoal conhece ou do Handmaid's Tale ou do Mad Men, né? E tem o Wagner Moura também na produção. É engraçado porque lá pelas tantas ele fala um pouco em português, assim, claro que a série inteira, basicamente, ele fala em inglês, mas em alguns momentos, quando ele tá falando com o filho, ele fala em português, e ele tá com uma camiseta dos Mutantes, assim, tal. Então acho que ele conseguiu levar algumas coisinhas pra lá. Enfim, é uma série que trata de uma personagem vivida pela Elizabeth Moss, que é a Kirby. Ela é atacada por um serial killer, mas ela sobrevive e aí, assim, a coisa parece meio confusa nos primeiros episódios, porque tu não sabe direito para onde é que tá indo aquilo, que loucura é aquela ali, se é da cabeça dela, se não é, porque parece que o serial killer ou ela mesmo tá viajando no tempo, uma hora ela tá numa realidade, aí ela pisca e ela já tá em outra realidade, ela chega em casa, ela vai trabalhar, quando ela volta para casa, a casa não é mais a mesma, ao invés da mãe tá o marido, que ela nem sabia que ela estava casada. Então a série parece meio confusa, mas ao mesmo tempo tu sabe que aquilo ali vai dar em algum lugar, assim. Então confia que no final das contas chega de fato nesse lugar. Ela também, como eu disse, né, tem o Wagner Moura, tem o Jamie Bell também como o serial killer. Não tenho notícia de que ela vai ter uma segunda temporada, tava dando uma pesquisada aqui. Tem argumento para ir adiante, assim, mas se ela acabar ali também tá de boa, ela é baseada num livro do Shining Girls no também. Final ali foi estranho. Pra mim tem coisa naquele cachorro. Pode ser a explicação da casa, porque aí depois, não entrando em spoiler, mas em semi-spoiler, tem toda uma função da casa, é meio viagem no tempo, mas também não... Enfim, cara, eu gostei, achei legal, e ela é relativamente curta, assim, os episódios não, mas a série em si são 8 episódios só, então pra quem gosta de maratonar, é bem de boa aí. Então essa é a minha dica dessa semana, Iluminadas na Apple TV Plus. Então tá, né? Era isso, antes que mais bombeiros e policiais e seja qual outra coisa aconteça aí com a Mauri no meio da rua. Organização. A gente vai liberar ela logo aqui, agradecendo então aí a presença da Mauri. Obrigado, Mauri, volte sempre. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. E agradecendo também a edição da Mariana Neck. A gente vai ficando por aqui e volta na semana que vem, certo? Um abraço e tchau, tchau.